E aí? Opa, Ana Luísa, tudo bom? O pessoal também já está conectando aqui. Eu não, s- eu não sei se você consegue habilitar vídeo também, se quiser, Ana Luísa. Senão eu até te promovo para host. Opa, aí, tu outro. Opa, pessoal, eu vou até deixar aqui, ó, já o áudio de vocês, até dos visitantes habilitado. Quem quiser falar também. E... Bom dia, Luiz. Opa, João, tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia? Cadê? Deixa eu ver se a Ana. Eu estou por aqui. Tá dando para ouvir o áudio? Tá jóia. É, Ana, eu vou até te promover para host, se você quiser habilitar o vídeo, tá? Certo. Vai ficar melhor para você. Opa, pronto, tá jóia. Eu não sei se eu perdi privilégio de alguma coisa, acho que não, acho que tá a mesma coisa. Pessoal, então, iniciando aí estritamente no horário, eu agradeço aí, esse horário é sempre é inconveniente, né? Obrigado aí, Ana, por atender a gente nesse horário É. inconveniente, mas infelizmente é o que acaba restando, a gente tenta fazer entre as turmas da manhã e da tarde para encaixar aí para todo mundo. E aí, falando muito rapidamente do Quant, acho que a grande maioria do pessoal que está aqui já conhece o trabalho aí do Quant, né? A ideia é ser um ponto de encontro e um suporte para até outros grupos de pesquisa do próprio IBMEC. Né? Então, o IBMEC tem grupo de pesquisa ligado à economia, ciências políticas, administração, etc. E um pouco desse viés aí, mais de tecnologia, é a ideia do Quant. E nesse sentido, a gente tem trazido convidados de fora para trazer a visão de fora, sempre tentando trazer de campos diferentes. Acho que raramente a gente traz alguém de tecnologia, a gente quer sair justamente do viés de virar né, uma discussão, um debate técnico. A grande sacada é a tecnologia sendo como ferramenta para algum contexto de negócio. Então, começamos com algumas pessoas já do mercado financeiro, conversando com gente da área da saúde, estamos aí em diversos campos, né? A Ana daria para ver, a Ana Luísa daria para vir aqui para falar provavelmente umas 3 sessões separadas. Ela terminou agora um doutorado em ciências políticas, me corrija se eu estiver errado aí, Ana. Fora isso, ela é gestora de fundo de startups, então toda essa parte de gestão, inovação, empreendedorismo, acho que dá um outro tema. Sei lá, deve ter uma meia dúzia de startups interessantes aí que ela está trabalhando. Provavelmente algumas delas, ou cada uma delas, dá também um papo legal. Então, Ana, te dou aí a palavra. Para o pessoal que está conectado, eu deixei o áudio habilitado, é só clicar no microfone que quiser falar. Aí, Ana, você fala. Se você quiser uma coisa mais interativa, do perfil de algumas pessoas que eu estou vendo aqui, é um pessoal mais interativo. Ou se você quiser seguir uma coisa, aspas, mais explanativa, mais expositiva e deixar mais para o final, fica a teu critério aí, tá bom? Beleza, beleza. Primeiro, obrigada, Luiz, pelo convite, né? Obrigada a todo mundo que está aqui presente. Fiquei bem honrada, né? Quando eu olhei lá a página do grupo, extremamente interessante. E aí a gente ficou discutindo qual seria o tema, né? Porque realmente minha formação, ela passa pelos dois lados. Eu sou formada em administração de empresas e aí depois fiz o mestrado em políticas públicas, administração pública, mas foi um mestrado profissional. Fui trabalhar com captação de investimento para setor privado no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e aí depois voltei para Recife para trabalhar também com captação de financiamento em longo prazo, fazer a gestão desse fundo de venture capital, né? A gente tem 6 investidas aqui na região Nordeste. E aí, em paralelo, nos últimos 4 anos, enfim, terminei ano passado, defendi a tese ano passado, eu estava fazendo esse doutorado, aí com foco em políticas públicas e em PPPs, foi o objeto de estudo, digamos assim, né? E, enfim, acho que vocês, por favor, fiquem à vontade, acho que é um grupo relativamente pequeno, então, assim, se a gente puder fazer uma coisa mais interativa, vai ser legal mesmo. Eu fiz uma apresentaçãozinha, talvez seja bom, né, para ir guiando. Uma apresentação com base no paper. Eu acho que o paper foi enviado para todo mundo, né, no convite. Luiz, você está no mudo.
Para a grande maioria, talvez sim, e eventualmente até repasso novamente. Talvez um ou outro que não estava no grupo principal que eu mandei, eventualmente não recebeu, mas eu mando uma cópia. Agradeço você ter cedido aí. Sem problema. Acho que a apresentação vai ajudar também. Bem, acho que a grande motivação... Vocês estão vendo minha tela já? Dá sim. Beleza, deixa eu botar aqui no modo de apresentação. Bem, vamos lá, que fica na frente da apresentação do slide, mas acho que agora vai dar. Pronto. Bem, o tema é capital, pressão ou ideologia, né, e dados para a gente entender as reais motivações por trás da adoção de políticas públicas. Como eu estava falando para vocês, eu fui fazer o mestrado, eu me formei em administração de empresas e aí fui fazer o mestrado em administração pública, um mestrado profissional lá nos Estados Unidos. E para mim, assim, foi muito encantador ver como lá já era, bem, super desenvolvido a forma que os gestores públicos e não somente dos mais altos, né, escalões, mas enfim, como todo mundo tem uma preparação muito qual e quanti para a tomada de decisões, né? Enfim. Então, nesse mestrado, a gente tinha diversas cadeiras aí, tinha um foco quantitativo grande aí de dados, e para mim foi surpreendente ver o quanto praticamente todas as políticas públicas, mesmo no nível municipal, dos pequenos municípios, elas já eram analisadas antes, durante e após a sua implementação. Acho que a gente aqui no Brasil ainda está muito acostumado, enfim, a política ser muito ligado à liderança inata, enfim, heranças e ideologia, né, num nível maior ainda do que o que a gente gostaria. E aí, quando a gente estava conversando, né, eu e Luiz, sobre o tema, a gente achou que isso poderia ser interessante, esse foco aí da tese, em dados para analisar as reais motivações para a adoção de políticas públicas, no caso específico das PPPs. Deixa eu passar aqui essa até... Beleza. Bem, acho que é importante a gente dar um conceito inicial do que são PPPs. No próprio paper tem uma visão bem mais ampla, mas eu vou focar aqui no conceito que está muito ligado ao que a Inglaterra, né, enfim, cunhou como termo PPP, ou PFI, no caso deles, e ao que aqui no Brasil está lá na lei, que foi implementada em 2004. Né? Então, aqui no Brasil existem as concessões simples e existem as concessões administrativas e as patrocinadas. As administrativas e as patrocinadas, elas são as chamadas PPPs. Qual é o conceito principal? Enfim, quando eu preciso fazer um investimento, né, para fornecer bens e serviços públicos, seja isso um hospital público, um aeroporto, porto, rodovia, enfim, em vez do governo construir isso daí, depois, enfim, ou fazer a própria operação pública ou contratar alguém para isoladamente fazer a operação privada, uma PPP ela engloba ela precisa englobar necessariamente serviços, e a maioria das vezes ela engloba também o investimento fixo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Os desenhos podem ser super variados, né, assim, o que está dentro do escopo, mas eu vou dar um exemplo aqui de um hospital público, né? Então, que o governo ele lança esse edital, as concessionárias competem. Quem ganha essa licitação vai ser responsável por fazer o projeto, né, da obra, por efetivamente construir. Quem vai atrás captar financiamento para essa obra e quem vai se responsabilizar por esse financiamento é o parceiro privado, né? Então é o concessionário. Ele vai construir toda aquela obra e depois ele vai iniciar a operação de acordo com os parâmetros todos especificados aí no contrato de PPP. Então, assim, isso daí é muito atraente, né, para o setor público, por diversas razões. Uma delas está muito ligada a que o governo não precisa, de fato, bancar os investimentos no primeiro momento. Ele vai diluir esse aporte de capital aí ao longo de décadas, provavelmente depois. Quem vai fazer o investimento inicial é o parceiro privado. E, por outro lado, existe algo que me encantou muito, né, no conceito de PPPs, que é uma remuneração
por performance, né? Então, assim, existe um melhor controle, uma melhor provisão dos serviços públicos potencial através das PPPs, inclusive porque se o parceiro privado ele não estiver operando, fornecendo os serviços de acordo com aqueles níveis de serviço, né, com os SLAs aí que foram acordados em contrato, a remuneração dele, inclusive, pode ser reduzida e vai ser reduzida. Existe um verificador independente que vai estar checando aí. No caso, no exemplo do hospital público, por exemplo, enfim, se o nível de infecção hospitalar for superior a tanto, ou se algumas das luzes aí do hospital ficarem queimadas por mais do que X horas, enfim, tudo isso aí pode reduzir proporcionalmente a remuneração do parceiro privado. Então, teoricamente, as PPPs, elas podem resultar em melhores serviços públicos, né, ofertados aí à sociedade através de parceiros privados. Bem, isso daí me encantou muito, né, assim, o potencial desse conceito, ver o que é que realmente é oba-oba, o que é que poderia dar errado, né, assim, no conceito, e me levou a estudar mais esse tema. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi, assim, quando eu estava no site da Unidade Central de PPPs do Canadá, tinha lá Why PPPs, né, assim, por que PPPs? Porque PPPs podem melhorar a gestão pública sobre os parceiros privados, né? Porque você vai ter provavelmente uma melhor performance do parceiro privado na provisão do serviço público e tal. Então, os termos para justificar as PPPs, eles estavam muito ligados à performance. E, por outro lado, eu também entrei nas unidades de PPPs de outros governos em desenvolvimento. Então, eu lembro muito que eu entrei no da Nicarágua, e lá o porquê PPPs era muito assim, porque a gente tem um déficit de investimento público gigantesco, a gente não tem nenhuma rodovia boa, a gente não tem aeroporto que preste, a gente, enfim, então a gente precisa de PPP. E aí eu comecei a observar um certo padrão, né, dos países em desenvolvimento, dizendo que eles queriam PPPs porque eles precisavam atrair investimento privado e eles tinham um déficit de infraestrutura muito grande, e um padrão de que os países mais desenvolvidos eles justificavam PPPs muito mais baseados na melhor performance na provisão desses serviços públicos. Isso me intrigou, né? Porque a gente sabe que é muito provável, há um risco muito alto de que a motivação por trás da adoção de uma política pública, por que PPPs, né? Assim, essa motivação para eu adotar um marco regulatório de PPPs, ela pode, inclusive, influenciar o sucesso ou fracasso. Então, mais do que estudar se PPPs elas são boas ou elas são ruins, ou elas são mais sucesso ou mais fracasso, antes eu me senti motivada a estudar por que efetivamente esses países estavam adotando um espaço de tempo tão curto, né? Enfim, nas últimas décadas aí, tantos países, o Banco Mundial tão fortemente influenciando, né? Tendo um departamento próprio para influenciar os governos a adotarem e tal. Então, o que é que estava por trás disso? O que é que estava por trás dessa adoção? Aí, enfim, tem um debate teórico extremamente interessante e é muito legal o debate sobre difusão de políticas públicas, né? Assim, o que é esse fenômeno da difusão? Que é mais ou menos o que eu falei para vocês. De uma hora para outra, diversos governos que são diversos, eles adotam a mesma política pública, mesmo com características socioeconômicas, geográficas, enfim, bastante distintas. E esse corpo aí, né, teórico de literatura da difusão de políticas públicas, eles chegaram a classificar alguns mecanismos externos, ou seja, outros governos ou instituições influenciando, né, esses governos internos a adotarem uma política pública, e mecanismos próprios internos também. Então, esses mecanismos externos, né, assim, de acordo com essa classificação, eles estão muito ligados ao mecanismo de aprendizagem. Então, assim, eu, governo do Brasil, vi que o Chile adotou PPPs e foi muito bom lá, né? Os resultados foram efetivos, enfim, foram muito bons para a população. Então, isso seria o mecanismo de aprendizagem. Eu estou aprendendo que os resultados foram bons. Outro mecanismo para a adoção de políticas públicas, enfim, diversas, né? Que eu não estou falando só de PPP ou de privatização, eu estou falando de qualquer tipo de política pública que seja difundida, seria a competição. Na literatura se usa muito o exemplo para ilustrar esse mecanismo de competição de incentivos fiscais. Então, assim, trazendo para Estado, por exemplo, aqui na região que eu estou, se Pernambuco adota uma política de incentivo fiscal de redução do ICMS para atrair indústrias
e Alagoas não adota, Alagoas provavelmente vai se sentir obrigada por essa competição a também ter uma redução do ICMS, porque senão todas as indústrias que estão querendo se instalar no Nordeste, elas vão vir para Pernambuco, né? Porque eu tenho uma diferenciação clara aí fiscal. Então, assim, o mecanismo de competição leva governos a adotarem determinadas políticas públicas. Outro mecanismo é coerção. A literatura ela ilustra muito a coerção por exemplo, sanções ou obrigações mesmo impostas pelo FMI. Então, assim, para socorrer determinado governo, o FMI, por muito tempo, ele obrigou, né, assim, que esses governos eles adotassem determinadas reformas administrativas. Então, esses governos adotaram essas políticas públicas de reformas por conta de uma coerção realmente do FMI que condicionou um socorro financeiro a essas reformas, né, essas políticas públicas aí. Existe também um mecanismo que é chamado de imitação, emulação ou socialização. Então, é assim, eu vou adotar essa política pública porque esses outros países com os quais eu quero me parecer, eu quero pertencer àquele grupo, estão adotando também. Né? Então, assim, o símbolo da Inglaterra ou o símbolo dos Estados Unidos me faz querer adotar políticas públicas que me façam parecer mais com eles. A diferença entre aprendizagem e socialização é assim, aprendizagem o foco está realmente na efetividade, nos resultados das políticas públicas, enquanto o mecanismo de socialização ou de emulação, o foco está em quem adotou, né? Assim, então, esses são os mecanismos externos. E aí os mecanismos internos, eles são pragmatismo, oportunidade política e ideologia. Então, olhando para dentro, um governo ele vai adotar determinada política pública por um desses três mecanismos, de acordo com a literatura. Pragmatismo, porque ele acha que aquilo realmente vai ser muito bom, né, para a economia ou para a sociedade, enfim. Ou por oportunidade política, porque ele vê que o eleitorado dele vai valorizar aquilo, então politicamente ele vai ter um ganho com aquilo. Ou por ideologia, né, porque aquilo está de acordo com o meu discurso, com o que eu acredito ou não, mas sem muito estudo por trás, mais uma questão ainda, enfim, né, muito presente, muito mais do que a gente gostaria de direita, esquerda, enfim, isso daí. Bem, gente, eu já falei um monte aqui, tá todo mundo me escutando, enfim, tá muito rápido, tá muito devagar, posso seguir? Luiz. Acho que sim, minha percepção é que sim. O pessoal quiser falar aí no áudio, no chat. Ana, chegou mais gente aí, agora como você está com controle total, o pessoal deu feedback aqui no chat, dizendo que tá ok. Chegou mais gente na lista aqui, se você quiser também clicar neles, agora você está com controle total, você consegue clicar com direito, dizer allow to talk, uma coisa assim, que permite que as pessoas quiserem abrir o microfone, aí tem, sei lá, por exemplo, André, Gabriela... Deixa eu ver aqui... João. Tu tá vendo minha tela, não? Assim, quais são as Não, opções? essa parte de clicar não, só tem o slide. Mostrar nomes, ocultar painel. Ou então, ó, deixa eu tentar pegar de volta o host. Controle remoto. Mais X, não, segue teu raciocínio pra gente não perder, vai lá. Eu acho que desative todos, ou será que eu posso ativar todos? Se tiver a opção de ativar todos. Participantes renomeiem, permitir que participantes ativem seu próprio som. Acho que aqui já está marcada essa opção. Pronto, perfeito. Então vai lá, segue teu raciocínio. Acabei quebrando teu raciocínio. Nada, que é isso, tá tranquilo. Então, aí, baseado nessa análise da literatura, enfim, foram formuladas as hipóteses, né? Então, o que é que a gente chegou à conclusão? Que as variáveis, dentre aquelas variáveis lá de difusão de políticas públicas internas e externas, para o meu objeto específico, que seriam a adoção de políticas públicas de parceria público-privada, quais delas seriam relevantes, possivelmente ou não? Enfim, sobre pragmatismo, qual era a tese? Os países em desenvolvimento, eles tenderiam a adotar instrumento de política pública quando a economia tivesse estagnado ou em recessão. Muito provavelmente porque, enfim, eles precisariam atrair mais capital investidor, né? O Estado não estava com essa
capacidade de investimento e precisaria atrair de fora. Então, quanto mais estagnada a economia ou em recessão, mais adoção de marco regulatório de PPP haveria. Enquanto que isso provavelmente não afetaria a chance de adoção de PPP nos países desenvolvidos. A segunda hipótese é muito relacionada com a primeira, mas em vez de ser a economia, se o PIB está crescendo, baixando e tal, seria equilíbrio fiscal, né? Então, a variável de equilíbrio fiscal. Essas duas foram pegas do banco de dados do Banco Mundial. Aí a terceira hipótese foi relacionada à ideologia, né? Então, assim, a nossa hipótese era que os governantes com ideologia de esquerda, eles tinham probabilidade reduzida de adotar um marco regulatório de PPPs, por PPPs estarem mais associadas ao setor privado, enfim, ao que seria mais uma ideologia de direita. A quarta hipótese está muito relacionada à oportunidade política, né? Então, assim, a gente achou um banco de dados bem legal, internacional, que tinha lá o dado para o quanto a população era mais ou menos a favor de uma maior participação do setor privado na provisão de bens e serviços públicos. Então, qual foi a hipótese da gente? Quanto mais, né, assim, a sociedade tiver a favor de uma maior participação do setor privado, mais o governo vai tender a adotar o marco regulatório de PPPs por conta da oportunidade política, né? O eleitorado dele está a favor daquilo. E a quinta hipótese era muito relacionada à difusão propriamente dita. É o quanto você tem os países adotando vai influenciar que mais países ainda adotem. Pelo mero fato de eu ter alguns países adotando, né, eu vou ter outros que vão adotar, para não ficar de fora, ou enfim, aquilo lá da difusão. Bem, a metodologia. A gente criou um banco de dados original com dados de diversas fontes, né, de diversas pesquisas. A gente considerou 52 países, pegamos a OCDE e a América Latina, né, para a gente ter aí tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento, e entre os anos de 90 e 2016. Então, para cada um desses país-ano, a gente tinha todos esses dados, como é que era o governo da época, como é que estava a opinião pública naquele país-ano, como é que estava, enfim, tudo isso daí, se o marco tinha sido adotado ou não. E a metodologia, enfim, a gente fez uma análise de sobrevivência junto com um estudo de casos, né, uma chamada Nested Analysis. Essa análise de sobrevivência foi uma regressão do tipo de Cox. E aí a variável dependente, como eu estava falando para vocês, é país-ano. Então, na verdade, eu tinha um número muito grande, né, assim, de observações, porque eu tinha Brasil 90, Brasil 91, Brasil 92, Brasil 93, e para cada uma dessas linhas aí, eu tinha todas as minhas variáveis, né? Se PPP tinha sido adotado ou não naquele ano, que era o princípio, era a minha variável dependente, enfim, era o que eu estava querendo estudar mesmo, né? Enfim, na independente. E para aí a ideologia, se naquele Brasil 92 era um governo considerado de esquerda ou de direita, enfim, tudo isso com dados externos, obviamente, né? Mas como é que era para cada uma dessas variáveis independentes aí, que seriam mais países do grupo com PPP, ou seja, que tá ligada à difusão. Eu tinha no Brasil 90, para a América Latina, quantos países já tinham adotado o PPP? O que era diferente, por exemplo, para Brasil 2015. Quantos países da América Latina, ou no caso da OCDE, né, quantos países do grupo já tinham adotado o PPP? Então, assim foi montado o banco de dados aí da gente. Bem, os resultados, eu trouxe aqui isso, mas eu sei que não está nada didático, né, assim, ver dessa forma. Essas colunas, né, os modelos são corrigidos, porque, enfim, essa análise aí dessa regressão de Cox, a gente tem que ter um cuidado maior pela proporcionalidade do tempo, enfim, então a gente tem que considerar mais essas 3 colunas aqui. E aí tem algumas especificações, por exemplo, que a gente botou balanço fiscal, interagindo com a América Latina, outros não. A gente sabe que análise de dados para ciências humanas, né, para ciência política, a gente não pode ter modelos determinísticos, né? Enfim, se eu aumentar em 10% o crescimento do PIB, eu vou aumentar em 97,3% enfim, não funciona desse jeito. Mas a gente sabe que sim, é muito importante para a gente ver principalmente a direção do efeito e a intensidade desse efeito, né? Quando eu estou vendo que tem
um efeito significativo, né? Quando eu vejo que aquela variável realmente foi significativa. Então, aí, o que eu vejo que é comum a todos eles, teve uma surpresa. A gente viu que, por exemplo, para desenvolvimento econômico, na verdade, na América Latina, quanto mais desenvolvimento econômico, quanto mais os países estavam crescendo, mais eles tendiam a adotar PPPs, contrariando aquela hipótese inicial nossa. Como a gente fez uma nested análise, a gente também fez algumas entrevistas, né? Uma das pessoas que a gente entrevistou foi um especialista em PPP lá do Chile, que estava lá desde o início do programa de PPPs do Chile. E ele, na verdade, já tinha levantado essa hipótese, né? Essa já era a hipótese dele, porque, enfim, acho que os governos, para adotarem uma PPP, eles precisam ter um certo nível mínimo de arcabouço jurídico, enfim. Então, os países eles precisam chegar até determinado nível para conseguir, inclusive, atrair esses investidores. Se você for ver, também tem uma expressividade muito grande, a variável na América Latina, de quanto mais países da América Latina foram adotando, mas os outros rapidamente foram adotando também. Isso a gente vai ver aqui um gráfico que vai deixar isso bem claro para a gente. Ideologia não tem peso, né? Assim, isso a gente vai ver também nos estudos de caso. No próprio Brasil, né, o marco de PPPs ele foi adotado no governo Lula, que era um governo tido como de esquerda pela literatura, né, aí nos bancos de dados, enfim. Então, na verdade, a ideologia foi algo que só se mostrou relevante interagindo com a América Latina e quando eu boto a variável de balanço fiscal. Então, eu não tenho muita segurança na significância estatística dessa variável aí. Opinião pública também não foi algo que foi muito expressivo. Então, na verdade, para mim, o que se sobressaiu foi crescimento do PIB, né, na América Latina, e a difusão. Quanto mais países adotarem, mais outros vão adotar e talvez sem a devida análise, né, propriamente dita daquela política pública e da sua condição específica. Aí a gente vem aqui, os resultados, esse gráfico é interessante, essa linha pontilhada, ela é OCDE, né? Então, assim, América Latina, 0. E a linha que não está pontilhada, né? Enfim, a linha que está densa, ela é para a América Latina, os países da América Latina, né? América Latina 1. E aí o que é interessante você ver é o seguinte, nos países da OCDE, a adoção de PPPs, ela, ao longo do tempo, né, que é o meu eixo horizontal, ela foi sendo adotada de maneira mais uniforme, né, ao longo desses anos que está aí. Enquanto que nos países da América Latina, não. Eu demorei mais a ter os países inovadores, né, assim, que adotaram a política pública, e aí depois que alguns do grupo foram adotando, vários outros adotaram ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso para a gente é uma evidência, né, enfim, que eu adotar dentro do grupo da América Latina fortemente influencia outros a adotarem também, né? Então, mesmo que todas as outras variáveis heterogêneas, né, entre os países aí. Aí o estudo de casos que eu falei para vocês, a gente pegou de propósito, né, assim, um grupo que tivesse características bem diferentes. Então, assim, a gente pegou Chile, Brasil, Austrália e Honduras, 2 que são OCDE, 2 que não são OCDE, os anos aí em que foi adotado o marco regulatório de PPPs nesses países, qual era a ideologia, né, assim, no ano de adoção do governo central naquele país, como é que estava a taxa de crescimento do PIB com relação ao ano anterior, né? No ano anterior, imediatamente anterior à adoção, como é que estava o nível da opinião pública acerca de PPPs, né? Na verdade, acerca de uma maior participação do setor privado, e a proporção de outros países do grupo, OCDE ou América Latina, que já tinham marco regulatório antes desse país específico aí do estudo de caso adotar o seu próprio marco regulatório. Algumas considerações finais para a gente interagir mais. O que a gente achou interessante, né, assim, desse estudo foi refletir sobre os riscos da emulação direta, o quanto as políticas públicas elas ainda são muito adotadas simplesmente porque outros países estão adotando, né, sem a devida análise
adequação, adaptação ao contexto local. E isso, os bancos internacionais, eles têm um forte apelo nisso daí, né? Assim, na revisão sobre difusão de política pública, fica claro o quanto o Banco Mundial, o BID, enfim, o Banco Mundial principalmente, né, pela abrangência, ele muitas vezes tem um papel ideacional, né, de difusão de ideias e de conceitos e de políticas públicas muito mais forte, inclusive, do que o papel dele financeiro, né, como banco efetivamente. Então, essa assim, difusão de políticas públicas precisa ter um cuidado muito forte, porque, de fato, isso influencia governos a adotarem. Isso foi também um alerta, né, assim, aos países, um potencial insumo que eu acabei de falar sobre a agenda desses organismos internacionais, e que, na verdade, não dizem nada contra PPPs, mas apenas são alertas, né, para a gente estudar melhor, analisar melhor antes de ter essa adoção. E teve também o lado da contribuição acadêmica, né, assim, apesar de ser um tema extremamente interessante, pelo menos para mim, né, assim, ainda é pouco estudado, né, foi um banco de dados aí original, então dá para outras pessoas trabalharem com ele também. Teve uma contribuição para a literatura sobre PPPs e também sobre a literatura de difusão de políticas públicas. É isso, estou à disposição para a gente discutir. Pessoal, quem quiser falar tanto pelo áudio quanto pelo chat, tá liberado aí, viu? Ana Luísa, talvez umas 3 pessoas chegaram depois, talvez não esteja. Você clicar com direito no nome de cada pessoa e tem allow to talk, ou coisa assim, sei lá, o André, a Gabriela, a João Ramires, você conseguir fazer neles individualmente aí. Beleza, eles não estão Com opção de áudio. Tá. Talvez é um balãozinho azul, se não me engano. Agora eu perdi a permissão, não lembro como é que é. Eu faço tão no mecânico que eu nem lembro mais como é que faz. Você passa em cima de uma pessoa, aí acho que tem um balãozinho azul, alguma coisa assim. Eu acho que está todo mundo com fala. Deixa eu ver. Com fala habilitada, né? Ah, tá. Não. André Felipe permitir falar, Gabriela permitir falar e João Ramires permitir falar. Beleza. Pronto. Manda bala aí, doutor Ito. Pode abrir teu áudio aí. Eu estava esperando a resolução aí. Bom, boa tarde. Meu nome é Nobuyuki Ito, sou professor aí do IBMEC. Bom, obrigado aí pela... Estão me ouvindo, né? Só para confirmar. A internet hoje não está muito legal, não. Caí até, deu uma travada aqui durante a apresentação. Bom, primeiro, obrigado aí pela apresentação. Esse é um tema que eu tenho bastante interesse. Eu não sou especialista, mas eu já fiz alguma pesquisa na área e talvez a minha abordagem seja muito mais de organizações no sentido de administração pública do que de política pública, né? Uhum. Então, talvez às vezes um nível de análise um pouquinho mais para baixo, né? Vamos colocar assim, menos agregado. E olhar mais aspectos organizacionais, né, das parcerias, que eu tenho interesse. Eu achei bem legal assim a proposta, e os resultados para mim são muito interessantes. Então, na verdade, assim, eu tenho muito mais um comentário, uma pergunta muito simples, né? Mas eu achei legal que eu também vi muito esse discurso de déficit, né? Quando a gente fala de país em desenvolvimento, fala desses, às vezes a gente acha esses termos vazios, etc., e déficit de serviço público, e como uma das motivações da, vamos dizer, interface público-privada, né? Ou seja, esse lado público se valer de uma melhoria com auxílio privado, né? Eu vi muito esse discurso mesmo, e eu já fiz algumas pesquisas partindo dessa, vamos dizer, dessa hipótese, ou dessa afirmação, desse ponto de partida, né? E o que a gente achou legal é que
para nós assim, um grupo de pesquisadores que eu já trabalhei, a gente ficou surpreso que isso não acontecia na prática. E o pessoal, eu vinha numa área de negócios, né? E quando a gente foi apresentar nossos resultados de administração pública, que é outra área, né? Então a gente tem 3 áreas: negócios, administração pública e política pública, né? O pessoal da administração pública não ficou espantado, porque na verdade a gente achou assim, olha, e a gente não viu marco regulatório, né? A gente viu assim, para uma PPP dar certo, o que eu preciso? E o que a gente achou é que é precisar de uma capacidade pública muito refinada, que é o contrário do déficit público. Então, fazer uma PPP, ela vai dar certo, eu não sei se ela começa, mas a gente achou que ela dá certo quando eu tenho uma burocracia pública muito apta, bem desenvolvida, de liderança, processos, acompanhamento. É um negócio complexo de fazer. Então, a gente precisava de boas capacidades públicas para uma PPP dar certo. Foi um dos achados né, chaves que a gente encontrou na pesquisa. E talvez, e um outro lado que a administração pública coloca muito bem, que é preciso de abundância de recursos, que eles chamam de munificência de recursos, né? Ou seja, se você tem muitos recursos disponíveis, capital humano, infraestrutura, capital, né, dinheiro, financiamento, você tem combinações em empresas bem desenvolvidas e aí você tem mais chance de ter PPP. Então, assim, apesar do discurso do país em desenvolvimento, vou resolver meu déficit, acho que o que vocês acharam, na verdade, é ao contrário, né? Antes de resolver seu déficit, com o privado, você tem que, parece, fazer o dever de casa e depois envolver o privado. Não sei se essa é uma lição que talvez saia também dos seus resultados, que parece que é uma coisa que eu venho encontrando bastante na literatura, ultimamente. E um segundo, assim, um comentário / pergunta, né? E se acha que é isso que está acontecendo, ou seja, essa coisa do déficit é um discurso, mas muito mais discurso, que acontece na prática não é isso. E um outro lado, uma outra pergunta eu achei legal que você, assim, não é um tipo de pesquisa que eu costumo ver, né? Mas pela minha área, né? A ideia era olhar quando e por quê, se foi isso mesmo, assim, a pergunta foi o que eu entendi. E se você chegou a investigar a execução ou a criação de concessões, né? Que uma coisa é adotar o marco regulatório, outra coisa é fazer as concessões acontecer. Se isso de alguma forma também ou não. Acho que é isso. Obrigado. Falei. Eu fiquei com essa curiosidade também. Eu senti muita análise das criações, né? E eu não sei se você ficou com um trabalho futuro ou chegou a ver a medição de resultado, né? Na minha cabeça ficou, por exemplo, eventualmente um país qualquer ou até como você falou, seguidor que seguiu, fez um monte de parceria e um determinado país fez de forma organizada, seguindo o racional do Ito, teve um sucesso muito maior do que um cara que simplesmente saiu seguindo, sem estar preparado, foi muito mais problema do que resultado positivo para a sociedade daquele país em particular. Tá. Deixa eu começar do começo, né? Assim, primeiro, obrigada, Ito, assim, extremamente interessante e massa, né? Assim, trocar com quem também tá dando uma olhada nesse tema, né? Enfim, quem está pesquisando sobre isso. Concordo plenamente, apesar de não ser uma concordância acadêmica, né? Porque, de fato, não foi o objeto da minha pesquisa, mas de toda a revisão de literatura que foi preciso ser feito para PPPs, para esse trabalho, concordo muito contigo, enfim. Para mim, acendeu um alerta enorme, assim, uma preocupação grande, inclusive com o trabalho do próprio Banco Mundial e desses organismos internacionais, porque me surpreendeu muito ver o quanto eles estavam incentivando países assim, africanos que não têm ainda que o nível de maturidade institucional e da burocracia é reconhecidamente muito baixo. E o quanto esses organismos internacionais estavam incentivando a adoção de PPPs. Né? Então, assim, eu concordo contigo e isso é algo que, na minha visão, é extremamente preocupante, porque a gente, inclusive, chegou a ver diversos exemplos, né, assim, da adoção inicial de PPPs aqui
de captura do setor público pelo setor privado, né? Então, assim, acho que a Lava Jato tem muito a ver com isso também, né? Assim, com as grandes concessionárias e empreiteiras, né? Assim, enfim, o quanto talvez a burocracia não tivesse 100% preparada para contratos tão grandes e por décadas, né? Assim, e que isso tivesse, sim, um livre mercado por trás, uma livre concorrência, enfim, que isso não fosse ensejar a corrupção e que em muitos casos, enfim, não são todos, a gente tem PPPs muito bem sucedidas no Brasil também, mas que eu concordo contigo, acho que não dá para incentivar que um governo que não tenha uma burocracia bem estabelecida adote PPPs. Né? Inclusive, até aqui no Brasil, a gente vê um movimento de tentativa de que governos municipais adotem. E acho que isso tem que ser feito com cautela, né? Assim, com verificar se, enfim, próprio Tribunal de Contas, né? Assim, está dando conta de fiscalizar direitinho, enfim, precisa de fato ter uma maturidade da democracia. Com relação ao déficit, né, assim, desses países, assim, PPP, porque eu tenho um déficit enorme, eu acho que isso é um discurso vazio e, assim, é um discurso vazio, assim, até se você estressar o próprio discurso, porque, na verdade, a PPP, ela é paga pelo público, né? Assim, a única diferença é temporal, né? Então, que o parceiro público ele não vai estar desembolsando hoje. Quem vai estar desembolsando hoje é o privado e o público está parcelando isso ao longo de algumas décadas, né? Enfim, o tempo pode variar, mas geralmente ao longo de algumas décadas, que é o tempo suficiente para remunerar esse investimento que foi feito. Mas, assim, isso também é algo extremamente preocupante, porque os governos, eles podem, por razões eleitorais, quererem adotar um nível de PPPs muito alto hoje e se comprometerem excessivamente em suas receitas futuras, né? Assim, com o pagamento desses concessionários. Então, na lei brasileira existem algumas limitações, né? Assim, o quanto do orçamento público pode estar comprometido com PPPs para tentar limitar isso daí. Mas, assim, é só no discurso, porque quem vai investir é o público, no fim das contas. Quem vai pagar é o público, eu só estou parcelando. E aí, quando e por que foi realmente o foco disso? Infelizmente, assim, né, fiquei com essa curiosidade, mas eu achei que merecia esse mergulho, de fato, nas motivações, né? Até porque eu acho que as motivações, elas tendem a influenciar o resultado. Mas essa resposta, se tende ou não a influenciar, de fato, ficou para estudos futuros, sabe? Para sugestões aí de investigações futuras, tanto minha quanto de terceiros. Ana Luísa, não sei se você viu no chat aí, a Gabriela fez mais uma pergunta, não sei se você consegue ler aí. Se a gente consegue ver a ausência desse alerta. Na verdade, a gente até construiu um banco de dados paralelo. No início do trabalho, ia ser uma análise de discurso. A gente pegou um softwarezinho para botar as páginas de PPPs das unidades centrais de cada um dos países que a gente estava estudando e automaticamente fazer uma análise do discurso. E a partir das palavras que mais apareciam, se eram palavras ligadas à performance, à melhor performance, se eram palavras ligadas a déficit de infraestrutura, a gente ia determinar se o país estava adotando por uma razão ou por outra. Mas aí terminou que, enfim, por diversas razões aí de desenho de pesquisa, foi mais por esse outro lado. Mas, assim, de fato, era um padrão, né? Assim, não foi para frente nesse desenho de pesquisa, mas a gente via que era um padrão bem significativo, sim, que os países em desenvolvimento, eles tendiam a ter esse discurso de déficit e os países desenvolvidos o discurso da performance. Pô, essa abordagem de monitorar site, ler palavras, o pessoal aqui de dados já brilhou o olho. Para mim, já brilhou, pelo menos. É legal, né? Acho que o Borba tá... Desculpa, Borba, você está com a mão levantada também há um tempo, aí quiser abrir o áudio, desculpa. Acabou. Eu só tenho medo de atrapalhar a discussão. Certo? Porque é justamente isso, eu ia perguntar sobre dados, Luiz. Então, vou mudar o foco da discussão. Por favor. Por favor. Não, é o seguinte, eu fico muito feliz quando você falou que achou dados com facilidade,
porque isso não é fácil, viu? A gente está, eu e o Luiz estamos trabalhando aí em algo bem inicial, só para saber a inflação, né? E alguns dados sobre inflação, a gente já tomou um pau, o Luiz tomou mais do que eu, né? Um pau do caramba. Coisa anterior aos anos 80 já é difícil de achar, aí já começa, tipo, mas, né, isso de dado muito objetivo, né? Ou seja, é um dado extremamente quantitativo, né? Ou seja, o Banco Central, o Copom, etc., né, publica e tal, isso não tem, uma coisa tão exata não tem fácil, né? Imagine algo mais subjetivo. O teu é percepção sobre PPP, pô, né? De alguma forma até subjetivo, e ter isso padronizado para vários países e tal, não... Talvez eu tenha falado a palavra fácil num contexto que, não sei, eu não me expressei direito, porque, na verdade, não foi fácil, né? Assim, mas a gente conseguiu reunir aí para esses indicadores. Tinha alguns outros dados que a gente queria até ter incluído no modelo, na tese completa a gente faz essas ressalvas, mas que não foi possível incluir por falta de dados também, né? E se você ver, a gente limitou de 90 a 2016, terminou, que coincidiu, foi bom para a gente, período temporal relacionado a PPP, mas de fato, anos 80 para trás, eu imagino que a dificuldade seja grande mesmo. Ok, eu queria saber justamente isso, qual era a sua experiência com os dados, né? Muito obrigado, Ana. Nada, obrigada a vocês. Acho que não foi simples para essa parte. Eu pedi ajuda de um grupo de estudos que tem na UFPE, aqui do Departamento de Ciência Política, que o pessoal é muito bom em análise quant, então eles já tinham alguns bancos de dados na cabeça deles. Enfim, por exemplo, para a opinião pública, né? Esqueci agora o nome da pesquisa, mas que é feita recorrentemente nesses países e, enfim, também na OCDE calhou, por sorte, de ter pesquisas semelhantes, né, assim, de ter essa replicação entre o que era na América Latina e o que era perguntado lá e a gente poder cruzar as respostas. Mas eu posso, inclusive, colocar vocês em contato com eles, assim, não sei se, pelo que você falou, talvez seja uma pesquisa mais na área de economia, mas é um pessoal bem legal e super disponível, assim, são bolsistas e tudo. Luiz, se você quiser, eu posso fazer a ponte lá com o pessoal. Sim. Né? Nesse caso em particular que o Borba comentou, é de macroeconomia mesmo, né? Mas a ideia do grupo do Quant aqui em particular, a gente, né, muito mais de apoio a outras frentes de negócio, a gente tenta justamente nesses encontros, a gente de, né, análise de dados aplicada a marketing, aplicada a finança, aplicada a administração, né? Até raramente a gente tenta trazer gente de tecnologia, né? Ou seja, na tua linha, com certeza é interessante, sim. Legal. Pessoal, o João fez mais uma pergunta aqui no chat, Ana Luísa. PPPs patrocinadas e as administrativas, né? PPP administrativa é aquela em que o concessionário ele é 100% remunerado pelo governo. E as PPPs patrocinadas, elas têm parte ou 100% da sua receita, enfim, às vezes o governo banca o risco, mas pelos usuários finais. Deixa eu dar um exemplo, PPP patrocinadas, mais comuns, eu queria dar um exemplo um pouco mais diferente, mas as mais comuns aí é rodovia, né, assim, com pedágio. Então, tem algumas rodovias em que elas não são concessões simples, são aquelas em que o pagamento pelo usuário é suficiente para bancar a concessão. Então, assim, tem aquelas rodovias que são super movimentadas e que só a exploração do pedágio já é suficiente para remunerar o concessionário. Essa seria uma concessão simples. Tem aquelas rodovias em que há um interesse estratégico do governo em desenvolver determinada área, por exemplo. Então, eu vou construir uma rodovia lá, eu vou cobrar pedágio, mas o meu modelo econômico já demonstra que o pagamento do pedágio não vai ser suficiente para eu remunerar e atrair investidores para aquilo dali. Então, eu tenho uma combinação entre o pagamento por parte dos usuários e um pagamento do governo, né, da contraprestação pelo governo. A administrativa não, é 100% governo. Por exemplo, um complexo prisional, né? Então, uma prisão que seja uma PPP, o usuário não vai pagar pelo serviço, né? Quem vai pagar é 100% governo. Ou complexo de escolas, né? BH tem uma PPP bem legal aí, de escola primária, enfim.
Essa é a diferença. Muito bom, muito bom. Mais algum ponto aí, pessoal? Ana Luísa, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. Já está convidada para vir com seus outros chapéus aí. Quiser vir com o chapéu de gestora de fundo. Oh, acho que o João fez mais uma pergunta. Mas, só terminando o raciocínio, já está convidada. Quiser vir com seu chapéu de gestora de fundo, quiser vir com suas startups, está aberto aí o espaço. Obrigada. E o João fez mais um aí. Quiser pegar pelo chat aí, ó. Eu Não, acho ele que confirmou que entendeu, é. né? Obrigada a você pela pergunta, João. Pessoal, brigadão, gente. Obrigada por vocês terem ficado aqui, terem escutado. Continuo à disposição. Luiz, tu tens meu contato. Se surgir qualquer outra dúvida, tô às ordens. Obrigado aí mais uma vez. Obrigada, gente. Abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.